E aí, galera, nessa aula a gente vai aprender renderização condicional no React, um conceito fundamental na construção de qualquer aplicação. Então vamos lá, vamos dar uma olhada. Aqui eu preparei já uma aplicação super pequenininha, minúscula, tá? Tem meia dúzia, 6 linhas de código quase, muito pouco, né? Tem bem pouquinho código. E nessa aplicação eu quero mostrar um pouquinho o conceito de renderização condicional, que é a ideia da gente colocar ou não na tela com base numa condição. O próprio nome já diz. Então eu vou renderizar, eu vou mostrar no navegador do usuário algum conteúdo, pode ser um componente que seja, com base numa condição. Então, vou mostrar um pouquinho o projeto que eu estou trabalhando aqui, que é o seguinte, ó, o meu projeto, ele tem um arquivo .jtxt, é um projeto Vite, então é um projeto bem curtinho. Você vê que o meu primeiro componente, o app, né, aquele componente entry point, primeiro componente, ele é super pequeno, ele só tem um H1 Olá Mundo, que no caso eu já vou até apagar, a gente não precisa dele aqui nessa aula. E eu tenho um aplicativo, eu tenho um componente contador. Então, eu tenho nesse function app um componente contador. Eu vou entrar dentro dele, segurando o Ctrl e tocando, eu entro dentro do contador. Olha só, é uma função super simples, que eu tenho uma variável de estado, né, na qual, quando eu apertar um botão, ele aumenta esse contador em 1. Então, aqui não tem muito segredo. Ó. Toda vez que eu toco em aumentar, ele vai aumentando esse meu contador. O que eu quero fazer? Eu quero mostrar um conteúdo com base no valor desse meu contador. Então, sei lá, por exemplo, quando o meu contador atingiu o número 10, eu quero mostrar, bem, esse número é muito grande. Diminua, por exemplo. Né? E a gente pode até criar essa função de diminuir. O que eu vou fazer aqui? Eu tenho o valor do meu contador. Aqui dentro do meu conteúdo, então, eu quero renderizar condicionalmente. Como que eu faço isso? Ó, eu vou abrir e fechar chaves. E aqui dentro eu vou colocar uma expressão ternária, né? Um operador ternário. Então, eu vou falar assim, ó, contador é maior, por exemplo, que 9. Então, 10 seria, né, maior que 9. E aí eu vou colocar uma interrogação. Eu estou perguntando, contador é maior que 9? Se sim, eu vou colocar um conteúdo, por exemplo, um H1, valor muito grande. E se não, eu vou retornar nulo. Então eu vou colocar 2 pontos, nulo. E aí vamos entender, agora vamos entender essa linha aqui, ó. A gente adicionou uma linha só. Deixa eu mostrar para vocês. Então, o que essa linha está dizendo para a gente? Olha, nessa linha, contador maior que 9, se contador de fato for maior que 9, eu vou mostrar esse H1 aqui na tela. Senão eu não vou mostrar nada, nulo. Fer, poderia colocar um P e colocar outra coisa? Sim, poderia. Aí é contigo, tá? Mas no caso aqui eu não vou mostrar nada. Então, olha só, o que vai acontecer no nosso componente? À medida que eu for clicando aumentar, 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 uma hora contador vai valer 10, né? Eu vou clicando até ele valer 10. Quando ele valer 10, essa condição aqui ela vai ser verdadeira. E quando ela for verdadeira, em vez de eu mostrar nulo, né? Em vez de eu ter nulo e não mostrar nada na tela, eu vou ter um H1 e ele vai aparecer na tela. Vou salvar, vou voltar para o nosso aplicativo. Olha que legal. Vou reiniciar ele aqui e vou aumentar 1, aumentar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No 10, você vê que valor muito grande. Uau, Fer, então, de certa forma, essa renderização ela é condicional. Ela é condição do quê? Né? De contador ser maior que 9. Poderia ser outra coisa? Poderia, às vezes, por exemplo, ser menos que 0, né? Ou menos que 2, né? Então, ele já mostraria inicialmente quando o valor dele é 0, e ele desapareceria. Então, ó, se eu salvar aqui, você vê que ele já aparece. E aí seria, esse valor é muito pequeno, valor muito pequeno, que aí faz mais sentido, né? Ó. Então, eu salvo. Então, ó, valor muito pequeno, aumento 1, aumento 2, ele já não mostra. Por quê? Ó, se eu olhar para o código, contador é maior que 2, então, no 0, 0 é menor que 2, na verdade? 0 é menor que 2? É. Então, ele mostra valor muito pequeno. 1 é menor que 2? Ainda é, valor muito pequeno. Quando ele passa a ser 2, então contador 2 é menor que 2? Não, isso é mentira. E ele passa a nulo, né? A expressão resulta em nulo. E aí você tem essa renderização condicional. Mas para que eu vou usar renderização condicional? Você pode usar renderização condicional para várias coisas. Por exemplo, um aplicativo que tem vários perfis de usuário, como um administrador, um cliente, um aluno, etc., ele vai ter, cada usuário vai ter um perfil e um acesso diferente a partes do aplicativo. Às vezes um menu, às vezes uma opção de deletar, outro usuário não. E com renderização condicional eu consigo isso. Então, por exemplo, imagina que eu teria que o meu contador, ele teria que ser a partir de 10. Então, vou dar um exemplo com o contador. Se o contador for maior que 9, eu vou colocar, por exemplo, um botão deletar, sei lá. Botão deletar. Algo assim que só um administrador talvez poderia. E aí, no caso, nulo. Então, eu tenho uma condição. Então, quando o meu aplicativo chega num valor 10, ó, eu tenho o botão deletar aparecendo na tela. É claro, não seria com contador, né? Seria tipo o perfil do usuário, etc. Mas aqui você já começa a ter uma noção de como fazer essa renderização condicional. Outra coisa interessante na questão da renderização condicional
que eu vou mostrar aqui é o seguinte. Veja que eu tenho uma função que ela retorna diretamente aqui, por fim, um conteúdo. Eu posso, antes, colocar condições para fazer retornos diferentes. Então, por exemplo, ó, olha que interessante. Aqui o meu contador, eu vou fazer o seguinte, ó. Meu contador tá aqui, eu vou tirar esse botão daqui e vou colocar um if, ó. Vou colocar um if aqui dentro, uma condição. Se contador for maior que 5, eu vou mostrar só o botão. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer button. O que eu posso colocar aqui? Não, eu vou colocar aqui, ó. Contador maior que 5. E aqui, ó, eu vou colocar um botão também. Então, eu vou criar duas funções. Uma função aumentar, que já está aqui, e eu vou colocar uma função diminuir, na qual eu vou diminuir esse contador. Eu vou usar essas duas funções no nosso contador. E aqui, ó, eu vou colocar, então, nesse if, uma div. E aqui dentro eu vou colocar dois botões. Um botão para aumentar. No onClick eu chamo a função aumentar. Eu chamo esse botão de aumentar, então, aí eu vou duplicar essa linha, assim. Deixa eu fazer aqui. E vou diminuir. E eu chamo a outra função que diminui o nosso contador. Então, pronto. Então tá lá, um botão, um H1. E em vez de contador maior que 5, vou deixar contador maior que 5. E aí, ó, olha que interessante. Se contador for maior que 5, todo esse conteúdo vai ser retornado. Ó, faltou um return aqui. Então, eu preciso retornar todo esse conteúdo. Vou colocar ele aqui dentro. Vou formatar o meu código. Pronto, agora tá bonito. Caso o contador for menor que 5, né, ele não é maior que 5, ele vai aparecer só o meu contador aqui embaixo. Em vez de contador maior que 5, eu vou colocar assim, ó, contador, valor muito alto. Muito alto. Agora, vamos olhar para esse código, vamos tentar imaginar antes mesmo de a gente salvar e voltar para a tela. O que está acontecendo aqui? Ó? Vou até tirar um pouquinho o zoom para você ver os dois juntos. Ó. Se o contador for maior que 5, eu vou fazer um retorno de um conteúdo. Né? Uma div, H1, botão, botão. Se não, né? Ou seja, se isso aqui não for verdadeiro, eu continuo a execução e ele vai retornar isso aqui. Então, olha só, eu tenho um botão aumentar e diminuir, que eu posso ir clicando. Quando eu aumentar num nível que o contador for, por exemplo, 6, 6 vai ser maior que 5, isso vai ser verdadeiro, e o retorno vai ser só esse. Né? Não vai ser o retorno que a gente vê aqui embaixo. Então, em vez de aparecer na tela meu contador e o valor do contador, só vai aparecer valor muito alto. Vou salvar, e a gente olha lá no nosso contador. Ó, eu posso ir aumentando ou diminuindo, agora eu não estou vendo o contador, então não sei. Ó. Eu vou clicando até ele ficar, ó, 5. Então, ó, 3, 4, 5, 6, valor muito alto. Se eu começo a diminuir, 5, 4, ele passa a aparecer. Então, você veja que eu posso ter retornos diferentes com base numa condição. Né? Isso aqui a gente usa muito para, por exemplo, às vezes você está num aplicativo que ele está esperando carregar alguns dados, que às vezes demora, né? Você tem que fazer um download, etc. Ou, por exemplo, quando você entra num aplicativo que você tem várias imagens e as imagens estão carregando. Ele fica ali com um spinner, né? Às vezes carregando e tal. O que acontece? Quando tiver um loading, então, às vezes você vai ter uma condição assim, ó, is loading, isso é um código que você vai ver. Ele vai retornar, em vez de um valor muito alto aí que eu estou mostrando, ele teria algo do tipo assim, ó, carregando, né? Ou fazendo loading, ou loading, algo assim, entendeu? Então você vai acabar tendo códigos com essas condições. Bom, nessa aula você aprendeu um pouco sobre renderização condicional, espero que você tenha gostado, te vejo na próxima.